Nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo de como criar uma matriz de Leslie através de uma tabela muito simples, aliás. E eu vou te ensinar a fazer tudo isso dentro do Excel, sem estresse, tranquilo e rápido. Então vamos lá. Bom, então nessa aula eu vou te ensinar sobre como construir uma matriz de Leslie dentro do Excel. Isso é uma coisa muito fácil, tá? E a gente precisa seguir algumas regrinhas de bolo aqui. A matriz de Leslie ela foi criada por um cara, um cientista que trabalhava com ecologia de populações, chamado Patrick Leslie. E a principal finalidade dessa matriz é servir como base para calcular o crescimento populacional estruturado de uma dada população. Ou seja, você, com base nessa matriz, consegue calcular o crescimento de uma população ao longo do tempo com classes etárias, tá bom? E aqui, só que aqui o crescimento ainda é um crescimento exponencial, ou seja, você ainda reconhece que o meio te possibilita recursos ilimitados. Essa matriz, ela é feita com alguns passos, e o primeiro passo é fazer uma tabela, e essa tabela vai nos dar alguns parâmetros, alguns valores desses parâmetros, e com base nesses valores e nesses parâmetros a gente vai construir a matriz. Essa aqui é a tabela, certo? Eu já fiz todos os cálculos aqui, mas eu vou explicar cada coisa que foi feita. Ela vai nos dar principalmente, então, os cálculos de dois parâmetros, certo? O primeiro é as fertilidades, tá? Para cada classe, e as probabilidades de sobrevivência para cada idade classe. E posteriormente esses parâmetros serão utilizados na confecção da matriz, tá? Bom, então aqui, ó, na coluna 1, a gente tem primeiramente idades, certo? Essas idades são reconhecidas aqui como X, então cada idade que equivale a X, certo? Cada idade aqui é um X, é um valor de X. Então a gente começa tendo uma idade, que é quando os indivíduos eles nasceram, ou seja, eles nasceram, eles têm idade 0, certo? Aí tem a idade 1, que é um ano após. Então aqui a gente está considerando que esses indivíduos eles têm uma idade anual, ou seja, a cada um ano eles fazem uma idade diferente. Então, após o seu nascimento, um ano depois eles vão ter um ano, após um ano vão ter 2 anos, após um ano, 3 anos, e após um ano, 4 anos, certo? Aí na segunda coluna, a gente vai ter as classes aqui, né? Essas classes são reconhecidas como I, e a gente vai ter 4 classes aqui. E essas classes, elas são facilmente identificadas nessa figura aqui. Bom, para cada intervalo anual, a gente vai ter uma classe diferente, totalizando 4 classes. Então, aqui, entre o nascimento desses indivíduos e o primeiro ano, eu vou ter a classe 1. Entre o primeiro ano e o segundo ano desses indivíduos, eu vou ter a classe 2. Entre o segundo e o terceiro ano, eu vou ter a classe 3. E entre o terceiro e o quarto ano, eu terei a classe 4. E aqui a classe, como eu já disse, ela vai ser cada classe será reconhecida como I, certo? A classe 1 será I igual a 1, classe 2 igual a 2 e assim sucessivamente. E para a idade eu terei X, né? Cada idade será equivalente a um X. Então, a primeira aqui, idade, que é igual a 0, né? Será X igual a 0, aí depois aqui X igual a 1, X igual a 2 e assim sucessivamente. Certo? Então aqui, na terceira coluna, eu vou ter o número de indivíduos de cada idade, ou seja, o tamanho populacional de cada idade e de cada classe também, né? Então aqui na idade 0, a classe 1 aqui eu vou ter 500 indivíduos, certo? E aí, à medida que o tempo vai passando, eu vou diminuindo o número de indivíduos até a idade 4 aqui, que é quando esses indivíduos já vão morrer, né? Já terão morrido, no caso, né? Não vai ter nenhum indivíduo. Bom, então nessa quarta coluna aqui eu vou ter a taxa de reprodução per capita, né? De cada indivíduo, de cada idade. Então na idade 0 aqui, os indivíduos acabaram de nascer, não vão se reproduzir.
Na idade 1, cada indivíduo vai reproduzir 2 novos indivíduos. Na idade 2, cada indivíduo reproduzirá 3 indivíduos. Na idade 3, cada indivíduo reproduzirá 1 indivíduo. Já diminuiu, né? Ou seja, na fase adulta aqui, em tese, né? Que seria a idade 2, ele vai reproduzir mais, ele tem o seu auge de possibilidade de reprodução. E na idade 4, você tem aqui 0 indivíduos, porque já não tem indivíduos sobrevivendo para reproduzir aqui. Bom, aí aqui na coluna 5, eu vou ter agora o L de x, que é a proporção de indivíduos que sobrevivem ao longo do tempo da população inicial. Então aqui, ó, na idade 0 eu tenho 500 indivíduos, ou seja, 100% da população sobrevive, né? Só que na idade 1, 80% dessa população já sobrevive. Como que eu faço esse cálculo? Eu divido o valor do tamanho da população na idade x dividido pela idade inicial. Então aqui, na idade 2, por exemplo, eu vou ter 200 dividido por 500. Nunca eu vou dividir a idade de x pela idade anterior a x, né? No caso seria x menos 1, certo? Na idade x menos 1, ou seja, aqui na idade 1, seria, no caso, esse exemplo, meu 200 dividido por 400. Isso nunca deve acontecer. Você sempre vai reproduzir o tamanho da população na idade atual, na idade x, dividido pelo tamanho inicial. Então, aqui, por exemplo, no tempo 3, eu tenho apenas 10% dos indivíduos do tamanho inicial, ou seja, 50 indivíduos aqui. E na idade 4 tenho 0 indivíduos do tamanho inicial, né, 0% de indivíduos sobrevivendo, porque todos morreram aqui já. E aí, por fim, eu vou ter as colunas 6 e 7. A coluna 6 vai ser os valores das probabilidades, né? Eu vou ter os valores das probabilidades de sobrevivência aqui. E na coluna 7 eu vou ter as fertilidades. E para calcular o valor das probabilidades, os valores das probabilidades, eu devo aqui considerar as classes. Perceba que antes eu considerei aqui, ó, para fazer os cálculos, simplesmente o valor de x, ou seja, os valores do tamanho da população nas idades, tá? Mas aqui eu já vou considerar os valores das classes aqui, para cada classe. Então, para calcular o PI, eu vou fazer a seguinte coisa, eu vou pegar o valor de L na classe I e dividir esse valor de L na classe I pelo valor de L na classe anterior à classe de I, certo? Então, por exemplo, para calcular o valor de PI aqui, ó, valor de P, né, no caso, para a classe 1, o que eu quero saber? Como eu disse, eu quero saber qual que é a probabilidade, ou seja, quantos por cento de indivíduos, né, vão passar da classe 1 para a classe 2. Então, qual que é a probabilidade de sobrevivência dessa classe? Como que eu vou fazer esse cálculo? Eu vou pegar o L de I, que vai ser esse L aqui, certo? E dividir pelo L anterior, que vai ser esse aqui. E isso vai me dar um percentual, ou seja, 80% de 100% é 80%. Então, eu tenho um P de uma probabilidade de sobrevivência para essa classe 1 aqui de 80%. E a mesma coisa será feita para a classe 2. Então, eu vou pegar o valor de 0,4 aqui e dividir pelo valor anterior, que vai ser 0,8. Isso para descobrir o valor de PI na classe 2 aqui. Para a classe 2, né? Então, eu vou fazer isso para a classe 3, que vai ser 0,1 dividido por 0,4, que vai dar 0,25. E eu quero também saber a
probabilidade de permanência da classe 4 na classe 4, que vai ser 0%, ou seja, tem um 0% de chances, né, de os indivíduos da classe 4 permanecerem na classe 4 porque eles morreram, eles pereceram. E aí, para calcular a taxa de fertilidade para cada classe, vou fazer da seguinte forma. Eu vou pegar o valor de B dessa classe, certo? E multiplicar pelo valor da probabilidade. Então, para cada classe aqui, para a classe 1, eu tenho essa probabilidade de sobrevivência. E para a classe 2 essa, para a classe 3 essa, para a classe 4 essa. E aí eu vou pegar o número de indivíduos per capita que são produzidos aqui de uma classe para outra. Da classe 1 para a classe 2, então vou ter 2 indivíduos. Da classe 2 para a classe 3, 3 indivíduos. Da classe 3 para a classe 4, 1 indivíduo. Certo? Então vamos lá. Então se eu pegar aqui e multiplicar 2 vezes 0,8, eu vou obter esse valor aqui de 1,6 para a classe 1. Então vou ter uma fertilidade de 1,6 para essa classe. E para a classe 2 aqui eu vou multiplicar 3 vezes 0,5, vai dar 1,5. E aí aqui para a classe 3, 1 vezes 0,25, 0,25, né? 0,25. E para calcular a taxa de fertilidade da classe 4, né, como eu não tenho indivíduos na classe 4, a taxa de fertilidade vai ser 0. Mas eu posso obter isso também calculando esse valor de 0 vezes 0, que dá 0. Bom, e essa daqui é a matriz de Leslie. Certo? Essa matriz eu chamei ela de L. E ela é uma matriz 4x4, composta pelas fertilidades, pelas probabilidades e por zeros. Ela tem essas três coisas dentro dela, certo? E aqui na subdiagonal, aqui, pintado em vermelho, eu vou ter os valores de P. Então, para cada valor de P, aí eu vou ter uma classe diferente. Então, perceba que aqui, na linha 2 da coluna 1, eu tenho o valor P1. Esse 1 aqui equivale à classe, tá? Isso para todos os casos aqui. Então, eu vou ter o valor da probabilidade da classe 1, que vai ser 0,8. Aí aqui o P2 vai ser 0,5, que vai ser o valor da segunda classe, e P3, 0,25, né? E o 4, a classe 4, como ela não tem indivíduos, então é 0. E aí aqui eu vou ter as fertilidades na primeira linha dessa matriz, tá? E aí, da mesma forma, cada coluna dessa linha vai equivaler a uma classe diferente. Então, F1 aqui vai ser a primeira classe, que vai ser 1.6, F2 1.5, F3 0.25 e F4 0, né? E aí, se eu pegar esses valores aqui, então, e colocar aqui na matriz, vai ficar assim. Então, na classe, em F1 aqui eu vou ter 1.6, como eu disse, F2 1.5, F3 0.25 e F4 0. E a mesma coisa aqui na subdiagonal para as probabilidades. Aqui vai ser probabilidade 1, 0.8, probabilidade 2, 0.5, probabilidade 3, 0.25. Certo? E essa matriz, ela nada mais do que representa esse esquema aqui. O que esse esquema mostra? Ele mostra 3 classes diferentes. Ele mostra, isso aqui é uma representação de uma planta, por exemplo. E a planta ela tem uma semente. Essa semente então ela passa para a fase juvenil, né, para a classe juvenil, e depois então passa para a classe adulta. E aí, quando essa semente passa para a classe juvenil, ela vai ter uma probabilidade. Eu quero saber quantos por cento das sementes
se tornaram juvenis? E quantos por cento das juvenis se tornaram adultas aqui? Quantos por cento das adultas permaneceram adultas? Então a gente vai ter esses cálculos de probabilidade de sobrevivência, tá? Que será exatamente esses cálculos aqui que eu mostrei nessa coluna aqui, circulada em vermelho. E aí aqui em cima a gente vai ter os cálculos da fertilidade. A gente quer saber qual que é a taxa de fertilidade que sementes produzem sementes. 0. Sementes não se reproduzem, ou seja, elas têm uma taxa de fertilidade nula, 0. Já indivíduos jovens, juvenis aqui, eles já conseguem se reproduzir, portanto eles vão ter uma taxa de fertilidade. E adultos também vão ter uma taxa de fertilidade, porque eles conseguem se reproduzir também. E esse esquema aqui também mostra exatamente isso, ó. Só que aqui eu quis ilustrar as 4 classes que eu mostrei na tabela. Tá? E se eu fizer exatamente essa mesma lógica aqui de probabilidades de uma classe para outra e de taxa de fertilidade, né, eu vou ter exatamente esse desenho complexo aqui. Isso daqui nada mais do que representa a matriz de Leslie. E agora eu vou te ensinar a fazer essa tabela e a matriz de Leslie dentro do Excel. Então vamos lá. Bom, então aqui no Excel eu vou te mostrar agora como fazer isso. Aqui eu tenho essa tabela aqui, né? Coloquei aqui para demonstrar para você. A gente vai primeiramente imitar essa tabela. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer é fazer a variável idade, né? Idade x. Segunda variável vai ser classe I. Terceira variável vai ser S de x. Quarta variável vai ser de B de x. Quinta variável vai ser L de x. Sexta variável vai ser PI. Sétima variável vai ser FI. Joia! Bom, então aqui as idades a gente vai repetir, né? Eu vou ter 4 idades que variam de 0 até 4. E eu vou ter 4 classes. E aí aqui eu vou colocar 500 indivíduos aqui nessa idade, 400 nessa idade, 200 nessa idade, 50 nessa idade e 0 nessa idade, justamente para repetir aqui. E para B eu vou ter uma taxa de reprodução per capita, né, de 0 indivíduos para essa idade, 2 para essa idade, 3 para essa idade, 1 para essa idade e 0 para essa idade. E aqui já começa o jogo. Então, para calcular o L de x, eu preciso calcular o valor do tamanho da população de x no tempo que a gente quer, dividido pelo tempo 0, né, o tempo inicial. Ou seja, como o tempo inicial é o tempo x, o que eu vou fazer? Eu vou colocar igual o valor atual, que é x, dividido pelo valor base, que vai ser o mesmo valor, nesse caso. E eu vou congelar esse segundo valor aqui, ó. Vou congelar essa linha aqui, porque eu quero que o 500 ele seja sempre o valor inicial, né? Então sempre tem uma divisão do L de x pelo número inicial aqui, o L de x inicial, certo? E aqui vai ser 1, ou seja, 100% dos indivíduos que nascem, como está representado na tabela, 100% deles estão vivos, né? E aí, se eu der 2 cliques, eu vou ter aqui exatamente esses resultados aqui, ou seja, eu vou ter o L de x no tempo x dividido pelo tempo inicial. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. E aí eu agora vou calcular o valor de P para cada classe. Como que eu faço isso?
como eu disse anteriormente, eu vou pegar o valor de L de I, né? Vai ser, nesse caso aqui, ó, vai ser, eu vou pegar o valor de L de I, que vai ser 0,8, tá? E vou dividir esse valor pelo número anterior dessa probabilidade, que vai dar esse valor. Se eu clico aqui 2 vezes, eu tenho exatamente os mesmos resultados aqui. E veja que aqui, ó, aqui dá esse resultado, né, esse diff por 0 aqui, com ponto de exclamação, mas isso daqui é porque eu não tenho valores aqui para baixo, ou seja, você pode deletar. Não interessa para a gente. E para calcular o valor de f de cada classe, eu vou multiplicar o número de indivíduos, né, que eu vou ter de uma classe para outra, vezes o valor de PI dessa classe, que vai dar isso daqui. Clico 2 vezes e eu tenho esses valores aí. Aqui deu 0, não preciso, posso deletar. Certo? Então, essa foi a tabela. E agora eu preciso fazer a matriz de Leslie, né? E para fazer a matriz de Leslie, eu vou precisar de 4 classes, certo? E a matriz de Leslie será feita da seguinte forma. Eu vou colocar 4 classes aqui e eu vou colar aqui, transpondo essas classes. Então eu vou ter as mesmas classes, as mesmas 4 classes em 4 colunas e em 4 linhas. E isso vai me dar a matriz de Leslie, certo? E aí, como eu mostrei anteriormente, na primeira linha aqui, eu vou ter as taxas de fertilidade e nas subdiagonais eu vou ter as taxas de probabilidade e o restante será 0. Mas o que essa matriz nos diz para cada célula em si? O que a gente tem aqui é o seguinte. Chegar para cá a matriz. O que a gente tem aqui é o seguinte. Mesclar aqui. Mesclar aqui. Vou fazer mais uma coluna. E o que a gente tem no caso aqui das colunas, eu vou ter o tempo atual dessas classes. E o que eu quero aqui nas linhas é o tempo posterior, ou seja, mais um. O tempo daqui no tempo a posterior a esse, certo? Então, o que eu quero saber? Qual que é? Então, o que essa matriz nos diz? O que a gente quer saber? A gente quer saber isso aqui, ó. Essas perguntas. Os indivíduos da classe I, certo? No tempo T, que são os indivíduos dessa coluna, geram indivíduos no tempo T mais 1? E aí as conclusões que a gente tem para a matriz serão as seguintes conclusões, né? Na linha 1 a gente vai ter as fertilidades de cada classe no tempo T produzindo indivíduos da classe 1 no tempo T mais 1, certo? Na diagonal aqui nós temos a probabilidade de permanência dos indivíduos na mesma classe etária no tempo T mais 1. E na subdiagonal a gente tem as probabilidades de sobrevivência dos indivíduos das classes no tempo T para as classes no tempo T mais 1. Então, o que eu quero saber aqui é o seguinte. Os indivíduos dessa classe aqui, eles geram indivíduos no tempo T mais 1? Então,
os indivíduos dessa classe aqui, da primeira classe, eles geram indivíduos da primeira classe, ou seja, eles possuem fertilidade para essa primeira classe. Aí a gente vê aqui, ó, primeira classe, a gente tem fertilidade, ou seja, e para a gente fazer isso então é só a gente pegar aqui e igualar esse valor aqui, que é o valor de FI da primeira classe, certo? Que vai ser 1.6. E aí os indivíduos da primeira classe, eles geram indivíduos da classe 2, ou melhor dizendo, nesse caso eles não geram indivíduos da classe 2, tá? Mas eles conseguem passar da classe 1 para a classe 2? Sim. Qual que é a probabilidade disso? Então, da classe 1 para a classe 2, eles vão ter 0,8, ou seja, 80% dos indivíduos passam da classe 1 para a classe 2. E os indivíduos da classe 1, eles passam para a classe 3 diretamente? Não. Eles sempre passam para a próxima classe, que será a classe 2 nesse caso. Então, aqui será 0. E os indivíduos da classe 1 passam, ou seja, qual que é a probabilidade deles sobreviverem pularem da classe 1 para a classe 4? 0 também. Tá? E aí aqui a gente vai perguntar para a classe 2, né? Os indivíduos da classe 2, eles geram indivíduos da classe 1? Eles geram indivíduos da classe 1. Cada fêmea aqui produz 1.5 indivíduos nessa classe aqui no tempo T mais 1, certo? Então, os indivíduos da classe 2, eles reproduzem 0.1 indivíduos da classe 1 no tempo T mais 1, certo? E esses indivíduos da classe 2, eles permanecem na classe 2? Não. 0. Tem 0% de chance de ocorrer. Os indivíduos da classe 2, eles passam da classe 2 para a classe 3? Sim, eles passam da classe 2 para a classe 3. Como que a gente faz esse cálculo? A gente pega o 0.5 aqui. Ou seja, 0.5 indivíduos passam da classe 2 para a classe 3, ou seja, 50% dos indivíduos, né? A probabilidade de sobrevivência dessa classe é de 50%. E os indivíduos da classe 2, eles passam diretamente para a classe 4? Não, então é 0. E aqui, os indivíduos da classe 3, eles produzem indivíduos da classe 1? Sim. Quantos indivíduos por fêmea? 0.25 indivíduos por fêmea. E os indivíduos da classe 3, eles passam para a classe 2? Ou geram indivíduos da classe 2? Não. Então, 0 indivíduos. Mas esses indivíduos da classe 2, da classe 3, eles passam para a classe... Eles permanecem na classe 3? Não. 0 indivíduos. Mas esses indivíduos da classe 3, eles passam para a classe 4? Sim. Quantos indivíduos da classe 3 passam para a classe 4? Quantos indivíduos da classe 3 passam para a classe 4? 25% dos indivíduos. E aqui os indivíduos da classe 4, eles geram indivíduos da classe 1? Não, porque eles já estão mortos. Eles geram indivíduos da classe 2? Ou não, eles não geram. Eles geram indivíduos da classe 3? Não, porque já estão mortos em todos os casos, né? E eles permanecem na classe 4? Não, porque eles já estão mortos. Então, essa daqui é a matriz de Leslie que a gente tem, tá? Então, veja que na linha 1 eu tenho as taxas de fertilidade, que são as mesmas aqui. Na subdiagonal eu vou ter as probabilidades de sobrevivência de cada classe, tá? E no resto eu tenho 0. Então, se você gostou desse vídeo, eu vou explicar no próximo vídeo como utilizar essa matriz
de Leslie para fazer o crescimento populacional estruturado de uma população. Então já deixa o seu like aqui e eu vou deixar o link desse próximo vídeo aqui em cima. Clica aqui e assiste o próximo vídeo. Valeu, falou!